Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso amado e querido Deus. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar a saudação que Deus inspirou o apóstolo João a escrever para nós. E nessa saudação nós temos muitos ensinos preciosos. Hoje eu vou introduzir essa introdução. E nós vamos ver que conhecer o verdadeiro Deus gera verdadeiros adoradores. Eu vou ler versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que era, que é e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino de sacerdotes, para servir a Deus Pai. A ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós já estudamos Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3, no qual nós falamos sobre o segredo da verdadeira felicidade. O apóstolo João afirma, e quero relembrar isso, que o livro de Apocalipse é uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, uma revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João, para que através dele essa revelação chegasse também aos seus discípulos, isso é, até nós, os seus seguidores. Um dos objetivos do livro de Apocalipse é que os salvos tenham uma felicidade inabalável. Essa felicidade só é possível quando a pessoa mantém um relacionamento íntimo, único, com o verdadeiro Deus, que é o Deus que se revela na Bíblia. Apocalipse, ela é a primeira palavra dessa epístola, significa revelação, algo que se descobre, algo que é revelado para as pessoas. O que significa isso? Significa que de tempos em tempos, o Criador, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, de tudo aquilo que existe, não somente Criador, mas também sustentador de todas as coisas, ele revela mensagens ao seu povo. Ele revela instruções para o seu povo. Por isso que no versículo 4 nós temos, para quem essa carta está sendo enviada, diz João, às 7 igrejas da província da Ásia. Esses seguidores de Jesus estão dentro dessas 7 igrejas, daquela região, que naquela época era conhecida como Ásia. Essas igrejas ficavam na Ásia Menor. Hoje podemos dizer que fica entre a Europa e a Ásia, é a atual Turquia, lá no Oriente Médio. As 7 igrejas estão alistadas no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Nós temos a lista dessas igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que na verdade são os nomes dessas cidades, e essas igrejas ficavam nessas cidades. Nos livros proféticos, os números são símbolos e eles têm uma certa importância.
Por exemplo, o número 7 aparece muitas vezes. Aqui apareceu quando nós vemos as 7 igrejas da Ásia, não é? Então, esse número 7, ele representa totalidade, ele representa plenitude, ela representa algo completo. O que significa isso? As 7 igrejas, elas foram selecionadas com o objetivo de descrever as características mais comuns das pessoas que fazem parte da igreja local, em qualquer cultura, em qualquer época. Ele poderia ter escrito a uma igreja, como a maioria das epístolas são escritas. Essa carta poderia ter sido escrita a 6 igrejas, mas não, ela foi escrita em 7 propositadamente, porque é um livro profético, porque o número 7 representa a totalidade ou completude. Então é uma maneira de dizer que essas 7 igrejas, elas representam as igrejas do mundo todo, em toda época e em toda cultura, ou em qualquer época ou em qualquer cultura. Isso significa que uma ou mais dessas atitudes daquelas igrejas ou comportamento daquelas igrejas são imitadas por nós, são imitadas nas igrejas locais da atualidade. Isso significa que as suas instruções também é para nós. Então, as instruções dadas a essas 7 igrejas representam o comportamento, um comportamento ou mais que precisa ser mantido pelas igrejas, ou um comportamento ou mais que precisa ser mudado numa igreja local. Essas 7 igrejas locais receberam instruções, nós vamos perceber mais para frente, que são instruções sobre a luta ou as lutas de toda a igreja. Todas as igrejas, isso é, todo cristão tem que travar uma luta contra o pecado e a favor da santificação. E se você ler Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que são as instruções diretas para cada igreja individualmente, você vai encontrar isso. Como 7 representa a totalidade, então significa que o livro de Apocalipse é uma extensa revelação de Deus para todos os seus filhos. Significa que Deus está falando diretamente com o indivíduo e também com a comunidade cristã. Deus está falando diretamente com você, Ele está falando diretamente comigo, mas Ele está falando também com toda a comunidade, com todos os irmãos que se reúnem dentro de uma igreja local. Então, através do livro de Apocalipse, Deus está falando com a IBV, está falando com a IBNA, está falando com outras igrejas locais. E, consequentemente, também está falando com cada cristão da igreja. Porque, na verdade, a igreja é o ajuntamento, a reunião de indivíduos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus ama cada um dos seus filhos igualmente. Deus ama a mim, Deus ama a você, Deus ama todas as pessoas que se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê, na obra que ele fez, né, seja salvo, seja redimido. Então, Deus ama cada um dos seus filhos igualmente. E como Pai amoroso que ele se apresenta na Bíblia, ele cumpre a sua responsabilidade de nos ensinar, de nos aconselhar, de nos advertir, de nos repreender, né, de nos alertar do perigo. Né? Ele faz isso com todo amor e com toda paciência. Deus nos ensina também que o indivíduo na igreja tem um papel extremamente importante. O indivíduo, ele é importante na sua coletividade e a coletividade também tem um papel importante no indivíduo, no que se refere a viver de forma agradável a Deus. Deus deseja que tenhamos uma boa vida, mas Deus deseja também ser glorificado, Deus deseja ser honrado através dos nossos pensamentos, palavras e ações. E a igreja tem um papel importante para que possamos ser esse tipo de salvo, esse tipo de filho, esse tipo de cristão. Hoje nós vamos começar a estudar a saudação, como eu disse, e temos muito a aprender através dela. Essa saudação está nos versículos 4 até o versículo 8.
E nós podemos afirmar através dessa saudação que Deus deseja que você o conheça detalhadamente. Nós vamos ler os versículos 4 até o versículo 8 e você vai perceber que Deus se apresenta nessa saudação, porque é Ele que está saudando a igreja, e Ele se apresenta com muitos detalhes. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte, e agora ele vai descrever Deus. É Deus que está desejando para nós, para aquelas 7 igrejas, para todos os seus filhos, graça e paz. Graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E ele finaliza essa saudação: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês notaram como Deus se revela de maneira específica nessa saudação? Por que será que Deus faz questão ou fez questão de se apresentar dessa forma nessa saudação? Há muitas respostas corretas. Uma delas é que Deus deseja ser conhecido e ordena que o conheçamos cada vez mais e melhor. A Bíblia afirma que crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade que todos os crentes devem ter e por isso desejar. E é por isso que Deus se apresenta dessa forma logo no início dessa saudação. Significa que para ser um adorador agradável a Deus, você precisa estar aprofundando o seu conhecimento a respeito de Deus. Os versículos que eu lerei mostram o desejo que Deus tem de ser conhecido pelos seus adoradores. Como eu disse, eu estou introduzindo essa saudação. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade que todos os crentes têm, por isso devem desejar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós encontramos o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade que todos nós temos e devemos desejar. E você encontra aqui aquele crescimento completo. Deus deseja ser conhecido e que nós o conheçamos cada vez mais e melhor. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade que eu, você e todos nós temos e devemos desejar, porque esse conhecimento
faz com que sejamos glorificadores de Deus. A Ele seja a glória. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade que um filho de Deus tem e deve desejar, porque essa é a vontade de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está nos ensinando, inspirado por Deus, que crescer no conhecimento de Deus é a necessidade mais sublime que um salvo por Cristo tem e deve, por isso, desejar. João, capítulo 17, versículo 3 diz: a vida eterna é esta. Agora preste atenção: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Crescer no conhecimento de Deus produz a garantia mais importante da vida, que é a certeza de que a salvação é uma obra realizada exclusivamente por Deus. Por isso, Deus deve ser honrado, festejado, homenageado, glorificado. É por isso que em Apocalipse nós temos uma saudação na qual ele revela a verdade de que Deus é três pessoas distintas, mas um único Deus. O fato dessas informações sobre Deus estarem no início do livro de Apocalipse enfatiza que Deus deseja ser conhecido, deseja ser lembrado, relembrado também desta forma. Nos mostra que esse conhecimento da triunidade de Deus, ela é vital para termos um relacionamento que agrade a Deus. E é muito difícil falar sobre a Trindade divina. Poucas são as mensagens que tratam sobre a Trindade divina. A maioria dos estudos é feito na escola bíblica dominical por causa da sua complexidade. Mas aqui no livro de Apocalipse, a Trindade, ela se revela logo no início. Significa que nós devemos tratar sobre isso, e pregar sobre isso, e pensar sobre isso. O apóstolo João afirma que está escrevendo uma revelação de Deus. Isso significa que João está escrevendo exatamente o que Deus disse para ele escrever. E está escrito que Deus é triuno. Então, amados, Deus deseja que os seus filhos o conheçam como Deus triuno, para que o glorifiquem e o louvem como ele é. Deus se apresenta como uma triunidade, como uma trindade. Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Isso é uma descrição de Deus Pai, mas também Deus se revela dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Observe novamente o número 7. 7 significa plenitude. Então, os 7 espíritos se refere ao Espírito Santo de Deus. E Deus também é apresentado através de Jesus Cristo. Isso é, Deus Filho é Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos falar mais sobre essa apresentação numa outra mensagem. Como eu disse, é uma introdução. Então, amados, Deus faz questão de ser conhecido como Trino Deus ou a Trindade Divina,
Isso é, através de três pessoas distintas, porém sendo um único Deus. Como eu disse, falar sobre as três pessoas distintas como sendo um único Deus é muito complexo. Porém, Deus é um. E Deus é três em um. E deseja ser glorificado, adorado, exaltado, reconhecido como ele realmente é: Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos negar que é uma dificuldade muito grande entender, compreender, né? Três pessoas, um só Deus. Temos a tendência de enfatizar uma das três pessoas da Trindade e, consequentemente, corremos o risco de diminuir outros. E por causa dessa dificuldade, eu vou ler uma afirmação teológica a respeito da Trindade divina. Na verdade, eu vou ler uma das melhores definições da Trindade. Diz assim, quem fez essa definição foi um teólogo, B.B. Warfield, que diz assim: existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade divina existem três pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Puxa vida, difícil, né? Mas podemos entender, né, dentro da limitação da mente humana, essa definição. Então, essa definição mostra que existem três pessoas coeternas, isso é, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre existiram juntos. Nenhum foi criado pelo outro. Também são coiguais, isso é, eles têm a mesma importância, a mesma essência, o mesmo poder e também da mesma substância. Todos eles são espírito. E Jesus se encarnou e faz parte da Trindade, mas ele já existia e sempre existiu. Mas ele diz assim: mas de subsistência distinta. Isso é, eles existem distintamente e a si mesmos se sustentam. Isso significa que nós precisamos aperfeiçoar a nossa compreensão sobre a Trindade de Deus. Se nós queremos realmente crescer na graça e no conhecimento de Deus, nós temos que lidar com a compreensão, tentar compreender essa Trindade para que possamos realmente glorificar a Deus de maneira plena, para que possamos louvar a Deus como Ele deseja e como Ele merece. É preciso lembrar algo muito importante nesse ponto da mensagem. Algo importante que nós corremos o risco de nos esquecermos. Lá em João, capítulo 4, versículos 22 a 24, Jesus ensina algo muito importante sobre adoração. Aqui Jesus está evangelizando uma mulher samaritana, uma mulher que não é judia, de uma região, né, fora de onde viviam os judeus. E eu vou ler o que Jesus ensinou. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não vou ensinar tudo sobre esse texto, mas eu preciso falar algumas coisas. Os samaritanos são judeus que se casaram
com não-judeus. Isso é, fruto de aquilo que é chamado de julgo desigual. Eles se casaram com pessoas de outros povos, de outras nações. Por causa disso, eles, sendo judeus, ou vindo, né, de uma tradição judaica, eles tinham um certo conhecimento das doutrinas do Antigo Testamento. Eles tinham um certo conhecimento a respeito de Deus, mas também haviam incorporado uma teologia pagã, costumes seculares. Por isso, a adoração dos samaritanos era, no mínimo, inapropriada. E é por isso que Jesus, ao falar com aquela mulher, diz: vós adorais o que não conheceis. Deus afirma que a adoração exige conhecimento da parte do adorador. Exige conhecimento da parte do adorador em relação a Deus. A adoração dos samaritanos era uma adoração ignorante. Isso é, vós adorais o que não conheceis. Por isso era uma falsa adoração, portanto era inaceitável da parte de Deus. Por isso, né, Jesus afirma que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Diz, olha, importa que Deus seja adorado em espírito. E olha a palavra verdade lá. Verdade sobre Deus está na Bíblia. A palavra adorador aqui significa um prestador de homenagem, um reverenciador da pessoa de Deus, uma pessoa que expressa respeito, reconhecimento do nível de superioridade de Deus, que reconhece as qualidades de Deus, que reconhece aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Deus está fazendo, que reconhece aquilo que Deus é. Deus aceita a adoração de quem o conhece. Deus reconhece e aceita a adoração de pessoas que reconhecem tudo o que é possível conhecer a respeito dele. Deus aceita a adoração de pessoas que o reverenciem como ele é e que testemunhem aos outros sobre quem Deus é e o que Deus tem feito por nós. Observe essa afirmação de Jesus. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A palavra procurar é um verbo que tem vários significados. Significa procurar para descobrir. Então Deus deseja pessoas que querem descobrir mais a respeito dele, através do pensamento, da meditação, do raciocínio, da investigação. Essa palavra também significa, esse verbo também significa empenhar-se em conhecer. Então significa que conhecer Deus dá um pouco de trabalho. Exige tempo, exige esforço, exige dedicação. Essa palavra também significa requerer ou exigir algo de alguém. Significa que Deus não está, procurando adorador, senão eu preciso ser adorado. Não. Está dizendo que adorar e louvar a Deus é uma obrigação do ser humano, porque o ser humano foi criado por Deus e é sustentado pelo próprio Deus. E uma das finalidades de Deus ter inspirado João, na verdade, Deus se revelou a João e disse para João, ao escrever a carta, fazer aquele tipo de saudação que nos relembra e nos ensina que Deus é triuno. Deus nos salvou para ser reconhecido como Deus. E como Deus perfeito e amoroso que Ele é. Deus já se apresenta como um Deus que é o nosso protetor, que é o nosso cuidador, que é o nosso perdoador. Tudo isso está lá dentro daquela saudação e nós vamos ver isso na próxima mensagem. Deus se apresenta lá como aquele que nos livra da condenação merecida pelos nossos pecados.
Deus se apresenta como aquele que vai voltar. Deus se apresenta como aquele que nos salvou para nos dar a melhor vida que existe. Mas lá também Deus se apresenta como alguém que deve ser adorado, que deve ser reverenciado, que deve ser reconhecido como o ser mais superior, mais extraordinário, mais excelente, mais perfeito, mais poderoso e mais complexo. Significa que a reunião dos crentes como igreja é também para estudar teologicamente a pessoa de Deus, para que possamos conhecê-lo, de forma detalhada, de forma pormenorizada, de forma minuciosa, que possamos aprender a discriminar, e cuidado que eu estou dizendo, né? Fazer uma distinção, né? De Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que possamos compreender particularmente cada um deles. É isso que significa. E é por isso que Deus se apresentou dessa forma. Nós precisamos tomar muito cuidado para não vir para o culto por motivo egoísta. Precisamos tomar cuidado para não vir no culto apenas para aprender como ter uma vida boa, a não vir para o culto apenas para obter respostas de Deus para os nossos problemas. Precisamos tomar cuidado para não vir para o culto apenas para conseguir aquilo que nós queremos de Deus, para que Deus seja favorável a nós, para que Ele nos dê aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós precisamos. Precisamos vir para a igreja também para nos tornarmos aquele tipo de adorador que Deus deseja que sejamos. E para isso precisamos estudar teologia. A palavra de Deus nos ensina o que nós precisamos crer sobre Deus para que possamos glorificá-lo de forma aceitável, de forma satisfatória. E na saudação que Deus faz às 7 igrejas, ele se apresenta como sendo triuno. Então, para adorar a Deus, é essencial acreditar que ele é um único Deus. Por isso, triuno. Ele é um único Deus. Mas também ele é 3 pessoas distintas. Veja em Apocalipse, observe em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que ele se apresenta, ele faz questão também de mostrar que ele é um único Deus. Diz assim: e nos constituiu reino de sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Então, na saudação, Deus se apresenta como aquele que era e que há de vir, se referindo a Deus Pai. Se apresenta como 7 espíritos, que é o Espírito Santo, e apresenta também o Senhor Jesus Cristo. Mas ele termina a saudação afirmando ser um único Deus e Pai. Ele não está colocando aqui a primeira pessoa da Trindade como superior, mas enfatizando o cuidado que o Trino Deus tem por nós. O cuidado que nós recebemos, o cuidado paterno, ele é realizado pelo Trino Deus. Ele é realizado pela pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a melhor ilustração que nós podemos ter a respeito do cuidado de Deus por nós é de um Pai perfeito, que cuida, que supre, que nos ensina, que nos educa. Por isso que o pronome está no singular. A Ele, porque é o único Deus. Seja glória, poder para todo sempre. A unidade de Deus é uma verdade bíblica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 4,35 enfatizando: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro
além dele. A unidade de Deus é uma verdade bíblica. Por isso que a triunidade divina não é uma doutrina politeísta. Nós estamos dizendo que existem três deuses. Não. É complexo, mas é real. É um único Deus. Três pessoas distintas. Isaías capítulo 46, versículo 9, diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Então vocês notaram a ênfase de ser um só, um único, está no singular. Não existe outro, não está no plural, não existem outros. Eu sou Deus, ele não diz agora nós. Então isso é muito importante. Deus é um só. Trindade não significa nem implica em três deuses. É um mistério. Mas não implica. No nosso raciocínio pode implicar. Mas não é, porque o nosso raciocínio ele é muito limitado. Mas também, para adorar a Deus, é essencial acreditar na pluralidade de Deus. A pluralidade de Deus é uma verdade bíblica apresentada por Ele mesmo. Nós encontramos o nome Deus no plural. Aquele texto que eu li para vocês, Deuteronômio, vou repetir. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus. E você pode observar que eu coloquei entre parênteses, né, a palavra hebraica de Deus aí é Elohim. Mas diz, é o único Deus. Elohim, essa terminação na língua original, que é na língua hebraica, é plural. Não é traduzido deuses, mas é plural. Porque não é deuses, ele é o único Deus, mas ao mesmo tempo, três pessoas distintas. Isaías 46, versículo 9, fantástica. A inspiração das Escrituras é comprovada aqui. Diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus. Agora, esse termo Deus aí, no original, é El, singular. E não há nenhum outro. Mas logo em seguida diz, eu sou Deus. E agora está no plural, Elohim. E não há nenhum outro como eu. Então, num único texto, mostra, né, que Deus é um só, a unidade de Deus, mas ainda é colocada a pluralidade de Deus. Note que Deus se apresenta aqui no singular e também no plural. Gênesis capítulo 1, versículo 26, mostra as três pessoas ou a pluralidade de Deus. Disse também Deus, Elohim, plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você notou que há um diálogo aí? Aqui nós estamos falando da criação do ser humano. Então, antes do ser humano ser criado, parece que há um diálogo aí entre os criadores, não é? Façamos. Com quem que está conversando? Não pode ser os anjos, porque o pronome nós aqui identifica o Criador. E os anjos não nos criaram e nem participaram da nossa criação. A palavra de Deus diz que nós somos criados por Deus. Então, a pluralidade de Deus é uma realidade. Adoramos a Deus crendo e reconhecendo que Ele é um único Deus verdadeiro. Mas também adoramos a Deus crendo e reconhecendo a pluralidade de Deus. Por quê? Porque é uma verdade bíblica apresentada por Ele mesmo. Em terceiro lugar, para adorar a Deus é essencial acreditar que as três pessoas da Trindade são distintas.
Isso é observado claramente em várias passagens bíblicas, mas eu quero apresentar aquela passagem conhecida, que é o batismo de Jesus Cristo. Lá nós encontramos a manifestação, né, que pode ser observada pelo ser humano das três pessoas da Trindade. Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11 diz: Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Este é meu filho amado, em ti me agrado. As três pessoas da Trindade podendo ser observada de forma humana. Jesus, o Filho de Deus encarnado, está lá fisicamente, está sendo batizado, né, por João. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus desce do céu em forma visível, em forma de pomba, e ao mesmo tempo temos a voz de Deus afirmando que Jesus é seu Filho amado. Três pessoas se manifestando ao mesmo tempo. Esse acontecimento ele é muito importante. Até para evitar interpretações erradas sobre a Trindade. Alguns acreditam que não são três pessoas, mas três modos diferentes da mesma pessoa se apresentar. Isso é, Deus é um só, ele coloca a roupa Jesus Cristo, o corpo humano, aí depois ele pega a roupa da pomba, ou a roupa do Espírito, né? E aí ele fica se apresentando, né, dessa forma. Isso não é bíblico. A interpretação correta é que o único Deus é três pessoas distintas. É o Pai, que fala ali, esse é meu filho amado, é o Filho físico, está sendo bem batizado, e o Espírito Santo que aparece de forma de pomba. A distinção das três pessoas da Trindade, ela é afirmada claramente em outros lugares da Bíblia. Nós vemos a saudação do livro de Apocalipse, né? Na bênção apostólica nós encontramos também três pessoas distintas. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz assim: E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então essa bênção ensina claramente que o nosso Deus é um em três. Três pessoas distintas, com as mesmas capacidades, por isso merecem a mesma devoção, a mesma exaltação. Então, amados, conhecimento do verdadeiro Deus gera verdadeiros adoradores. Deus deseja ser conhecido e ordena que o conheçamos cada vez mais e melhor. Deus deseja que os seus filhos o conheçam como Deus triuno para que o adorem plenamente. A Trindade divina é uma verdade clara em toda a Bíblia. Por isso, as três pessoas de Deus devem ser igualmente reconhecidas, igualmente adoradas. Adoramos a Deus crendo e reconhecendo que Ele é um único Deus verdadeiro. Adoramos a Deus crendo e reconhecendo na sua pluralidade, pois é uma verdade bíblica apresentada por Ele mesmo. Adoramos a Deus crendo e reconhecendo que as três pessoas da Trindade são distintas, merecendo de nós a mesma reverência, o mesmo louvor, a mesma gratidão, a mesma adoração, as mesmas homenagens, pelo que elas são, pelas ações que elas realizaram e estão realizando no mundo e na nossa vida. Então, amados, nós nos reunimos como igreja também para aprender e relembrar quem Deus é, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós sejamos esse tipo de adoradores,
que não se cansam de aprender de Deus, de ouvir de Deus, de ser relembrado a respeito de Deus e até de se aprofundar no conhecimento de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem lendo a bênção araônica. Observe o nome do Senhor sendo invocado exatamente 3 vezes. Nenhuma, nem 2, nem 4 e nem 5. Por que será? Diz assim Números, capítulo 6, versículos 23 a 27. Deus está instruindo Arão como ele deve abençoar o seu povo. Diz assim: diga a Arão, que era sumo sacerdote, e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Que Deus também abençoe a sua palavra na sua vida, e que eu e você, que todos nós desejemos ser verdadeiros adoradores. Para isso, precisamos conhecer cada vez mais e melhor o nosso amado Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.